Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula do ano de 2021 após o nosso recesso. Hoje nós vamos continuar falando sobre os macronutrientes e a gente vai falar especificamente sobre os carboidratos. Os macronutrientes são os nutrientes que nós precisamos consumir em grandes quantidades todos os dias, que são carboidratos, proteínas e lipídios. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre os carboidratos e um tipo específico de carboidrato não absorvível, que são as fibras, ok? Bem, primeiramente, a definição é a composição dos carboidratos, tá? Os carboidratos, eles são definidos como elementos orgânicos, também chamados de hidratos de carbono, açúcares ou glicídios. Eles contêm carbono, hidrogênio e oxigênio na sua fórmula. Eles variam de açúcares simples, com 3 a 7 átomos de carbono, até açúcares mais complexos, tá? A fórmula geral dos carboidratos é CnH2nOn, ou seja, para cada molécula de carbono e oxigênio, existem 2 moléculas de hidrogênio. A glicose, por exemplo, é C6H12O6, tá bem? Bem, quais as funções dos carboidratos no nosso corpo? Primeiramente, a função principal dos carboidratos é o fornecimento de energia. Então, cada grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Além disso, os carboidratos proporcionam energia química e metabólica necessária para as funções vitais. O que são essas funções vitais? Crescimento, desenvolvimento, reprodução, todos os processos metabólicos do nosso corpo, eles precisam de carboidratos, de energia para acontecer. E essa energia, ela vem principalmente dos carboidratos. Além disso, os carboidratos são importantes para a preservação das proteínas teciduais. Quando a gente não tem os carboidratos como fonte de energia, o corpo ele começa a degradar as suas próprias proteínas para obter essa energia necessária, tá? Além disso, os carboidratos eles são imprescindíveis ao bom funcionamento do sistema nervoso central, uma vez que o cérebro não possui suprimento armazenado, né? Ele não tem uma reserva de energia, então ele precisa de energia imediatamente, e essa energia, a melhor forma de obtenção dessa energia é através dos carboidratos, ok? Bem, como são classificados os carboidratos? Existem 4 classificações: os monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos e oligosacarídeos. Sacarídeos é a mesma coisa que açúcares. Então, os monossacarídeos são açúcares simples, que têm apenas uma molécula de açúcar, tá? Então, os monossacarídeos são açúcares que, como eles já são simples, eles não podem ser hidrolisados. São os carboidratos que a gente encontra nas frutas, no leite, nas hortaliças e também no açúcar refinado, no açúcar simples, tá? Eles ocorrem de forma livre nos alimentos. Já os principais monossacarídeos são a glicose, frutose e galactose. A glicose é a melhor forma de açúcar utilizada para o suprimento imediato. Então, o nosso corpo ele absorve o açúcar no formato que ele tiver, mas ele converte outro açúcar em glicose para que esse açúcar possa ser usado pelo metabolismo, tá? Então, a glicose é o açúcar geralmente encontrado na nossa corrente sanguínea. Quando a gente fala em glicemia, o que é a glicemia? É a medição da quantidade de açúcar que tem por decilitro de sangue, tá bem? Em condições normais, o cérebro utiliza somente a glicose como fonte de energia. Já a frutose é o mais doce dos monossacarídeos. Ela é encontrada nas frutas e no mel, e também como produto da digestão da sacarose, que é um disacarídeo formado por glicose mais frutose. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Após a absorção, a frutose é rapidamente convertida em glicose no fígado. A galactose também é um produto da hidrólise da lactose, que é o açúcar do leite.
ele também é convertido em glicose no fígado para ser utilizado pelo nosso corpo, tá bem? Então, nosso corpo ele é muito específico, né? Ele é muito, como se fala? Ele é muito pouco flexível, ele é muito rigoroso. Então ele absorve, né, qualquer forma de carboidrato que for consumida por nós, ele vai ser convertido em glicose para que o corpo possa fazer essa utilização, tá bem? Os disacarídeos, como o próprio nome diz, são os açúcares duplos. Eles são compostos por duas moléculas de açúcares. Essas moléculas elas são hidrolisadas pelas enzimas digestivas antes de serem absorvidas pelo organismo. Então, a gente tem a sacarose, que é a glicose mais frutose, a lactose, que é a glicose mais a galactose, e a maltose, que são duas unidades de glicose. Elas existem a sacarose existe na natureza dessa forma, na forma de um disacarídeo. Para o corpo fazer essa absorção, o aproveitamento da molécula de sacarose, primeiramente ele quebra a sacarose em dois monossacarídeos, né? Então, liberando glicose e frutose. Depois ele converte a frutose para glicose para que o nosso corpo possa utilizar essa glicose como fonte de energia. A sacarose é o açúcar mais comum, é o açúcar de mesa, mas também está presente no açúcar da cana, da beterraba, no melaço. Então, só fazendo um parênteses aqui, gente, é tudo a mesma coisa, tá? Açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar de beterraba, açúcar do melado. Em relação a gramas de sacarose, tanto faz você comer o açúcar de mesa, ou o açúcar de beterraba, ou o açúcar mascavo. Em relação ao açúcar em si, não tem diferença. O que faz, por exemplo, o açúcar mascavo ser um pouco mais saudável do que o açúcar comum é que o açúcar mascavo ele é um açúcar que não foi refinado. Então ele é um açúcar, digamos assim, mais grosseiro, que tem uma quantidade um pouco maior de alguma vitamina. Mas não é porque é mel ou melaço ou açúcar demerara ou açúcar enfim, açúcar de coco, esses outros açúcares que a gente vê por aí no mercado, que a gente pode consumir tranquilamente. É açúcar do mesmo jeito, tá bem? Bem, a lactose é o açúcar presente no leite, tá? A lactose, ela é absorvida, quebrada em glicose mais galactose. A galactose proveniente dessa quebra, ela é transformada em glicose para que o corpo possa utilizar esse açúcar. Vocês já ouviram falar em pessoas que têm intolerância à lactose? As pessoas que têm essa intolerância à lactose, o que acontece? Elas não têm a lactase, que é a enzima que faz essa quebra para liberar esses dois açúcares simples. E aí a lactose, que não quebrada, ela se acumula no intestino e aí pode causar uma série de sintomas gastrointestinais. Então, tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que têm estufamento, que ficam com gases. Por quê? Porque essa lactose ela fica lá irritando, digamos assim, o intestino, e aí ela pode vir a causar uma diarreia osmótica, né? O corpo dá um jeito de pôr para fora esse açúcar que está lá no intestino, não deveria estar lá, deveria ter sido quebrado e o açúcar deveria ter caído na corrente sanguínea para ir para o órgão-alvo, ok? Já a maltose são 2 unidades de glicose, é o açúcar do malte, que é a principal matéria-prima da cerveja. Não existe de forma livre na natureza. A maltose vem da digestão do amido. O amido é um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? São os carboidratos complexos, que são formados por várias unidades de glicose, tá?
Entre os polissacarídeos existem os amidos, as destrinas e os glicogênios, ok? Então, os polissacarídeos são carboidratos complexos que apresentam vitaminas, minerais e fibras, estão presentes em alimentos como talos, pães, legumes, arroz, pasta, vegetais, e que contém féculas, então batata que contém fécula e assim por diante. Bem, já os amidos, os amidos são encontrados... deixa eu fechar aqui que tá barulho. Os amidos são encontrados em vegetais na forma de amilose, que tem uma cadeia linear, ou amilopectina, que é uma cadeia ramificada. A proporção de amilose e amilopectina de cada cereal vai determinar a sua capacidade de formação de gel, que a gente chama de gelatinização. Então, por exemplo, o amido de milho, ele tem uma capacidade, que é a maisena, tem uma capacidade de gelatinização bem boa, né? Bem intensa. Então, o amido de milho, ele pode ser usado, por exemplo, para fazer mingau e dar ou para melhorar a textura de um molho. Ele tem uma gelatinização maior do que, por exemplo, a farinha de trigo. Tá? Então, muitos amidos são utilizados como espessantes em alguns produtos industrializados. Quando a gente fala em espessante, é exatamente essa função de deixar o produto menos fluido, com uma consistência mais encorpada. Tá? Já as destrinas são produtos da hidrólise intermediária do amido. Então, a gente tem o amido, a maltose e a glicose. Essas destrinas estão aqui no caminho entre o amido e a maltose. Então, são formadas por várias unidades de glicose ligadas. Quando a gente tem 2 unidades de glicose, a gente tem a maltose. Quebra novamente, a gente tem uma unidade de glicose, que é um monossacarídeo. Tá bem? O glicogênio, ele é a forma de armazenamento de energia em seres humanos e animais. São cadeias ramificadas de glicose que são armazenadas nos músculos e no fígado. Para que existe o glicogênio? Bem, qualquer carboidrato, qualquer glicose que não for absorvida, que não for utilizada, ela tem que ser reservada, né? Ela é guardada. Como que ela pode ser guardada? Nosso corpo é muito inteligente. Ele pega várias unidades de glicose, liga umas nas outras, formando o glicogênio. Para quando houver necessidade, ele fazer essa quebra desse glicogênio e liberar essas unidades de glicose para a corrente sanguínea, tá? Então, o músculo, ele tem uma quantidade de glicogênio que é para a obtenção de energia, que é esse glicogênio muscular, e o fígado, ele é responsável, tem o glicogênio hepático, que serve também para a conversão desse glicogênio em glicose em situações de necessidade, né? Então, vamos supor, se a gente acorda em jejum e passa muitas horas sem comer, o nosso corpo ele vai utilizando a glicose que tem disponível na nossa corrente sanguínea, que é a glicemia. Se a gente continua em atividade sem comer, a gente pode entrar em uma situação fisiológica de necessidade de glicose, de energia. E aí, o fígado, ele percebe essa queda da glicemia e ele vai fazendo a gliconeogênese, que é a liberação dessas unidades de glicose para a corrente sanguínea. Para quê? Para estabilizar a glicemia e continuar fornecendo glicose para o cérebro, para os rins, para o coração, que são órgãos que são dependentes de glicose, tá? Já o músculo, ele tem uma reserva de glicogênio para fornecimento de energia ali no momento em que o músculo está sendo utilizado, tá? Então, se a pessoa está em repouso e começa
fazer flexões ou agachamentos, tá? Vai fazer, sei lá, 200 agachamentos, tá? Os músculos, né, da coxa ou do braço, bíceps, tríceps, começam a precisar de energia. E aí, se não tem energia o suficiente, ou mesmo tendo, o corpo ele vai privilegiar os órgãos que são dependentes de energia, né? Como o cérebro, o coração e os rins. Então, o músculo ele precisa dar um jeito de obter energia para continuar realizando o trabalho, que pode ser o agachamento ou a flexão. E aí, ele começa a fazer essa quebra do glicogênio, liberando essas unidades de glicose para obtenção de energia, que é ATP, né, a partir dessas unidades de glicose, tá? Então, só resumindo, o fígado ele faz o controle da glicemia, né, através da quebra do glicogênio hepático, e o músculo ele fornece energia para o próprio músculo a partir do glicogênio muscular, tá bem? Só um parênteses, né? Como que acontece o crescimento muscular, o ganho de massa muscular? Por que a gente precisa necessariamente malhar ou fazer exercício físico para ter um ganho de massa muscular? Porque a gente precisa machucar, digamos assim, a musculatura, então fazer um exercício intenso para machucar essa musculatura. Essa musculatura ela quebra esse glicogênio muscular, produz ácido lático que vai causar uma pequena inflamação naquele músculo, por isso que a gente fica dolorido. E aí quando a gente come novamente, o nosso corpo faz essa reposição do glicogênio muscular. E à medida que a gente vai repetindo esse estresse, essas lesões na musculatura, o corpo percebe que ele precisa aumentar a quantidade de glicogênio muscular ou a massa muscular daquele músculo específico. Por isso que quando a gente treina, principalmente de maneira regular e intensa, a gente tende a aumentar a massa magra, né, a massa muscular, por causa disso, por meio desse mecanismo, ok? Bem, qual é a recomendação de consumo dos carboidratos, né? De acordo com a DRI, que é a ingestão diária recomendada, de 2002 e 2005, a recomendação é de 46 a 45% do VET, que é de que 46 a 65% do VET, ou seja, do valor energético total ou das calorias totais que a gente deve consumir no dia, sejam provenientes de carboidratos. Já a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza entre 50% e 70% do VET de carboidratos. Já a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela, na diretriz 6 sobre prevenção de dislipidemias e prevenção de arteriosclerose, que são problemas do coração, ela recomenda de 50% a 60% do VET, do valor energético total de carboidratos. O que quer dizer isso? Se a gente tem uma dieta de 2.000 calorias, né, 50% a 60% dessas calorias devem ser provenientes de carboidratos. Isso significa que dessas 2.000 calorias, de 1.000 a 1.200 calorias devem ser provenientes de carboidratos. Eu falei para vocês que 1 grama de carboidratos fornece 4 quilocalorias. Então, pegando esse 1.000 ou esse 1.200 e dividido por 4, a gente chega a um total recomendado de 250 a 300 gramas de carboidratos por dia, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, vocês deixem, por favor, o comentário de vocês lá na plataforma, tá bem? E aí, professora, para que eu preciso saber disso? Primeiro, para você saber, a partir disso, você consegue ter uma ideia se você está comendo muito mais ou muito menos carboidrato
do que o recomendado, tá? Basta olhar na internet a quantidade de carboidratos que tem ali em uma porção, em uma maçã, em uma banana, ou nos rótulos dos alimentos, que vocês vão conseguir ao final do dia fazer uma soma da quantidade de carboidratos que estão comendo. E aí ter uma ideia. Se tiver um valor muito abaixo de 200 ou muito acima de 300, isso é sinal de que vocês estão comendo muito carboidratos. E o consumo excessivo de carboidrato, ou tudo que a gente consome de forma excessiva, favorece o acúmulo de gordura, né? A obesidade. Bem, falando ainda sobre o metabolismo de carboidratos, a avaliação do metabolismo de carboidratos se dá principalmente pela glicemia. O que é a glicemia? A quantidade de açúcar que a gente tem circulante no sangue, né? A glicemia, o normal, né? Os níveis normais recomendados são de uma glicemia entre 70 e 110 miligramas por ml de plasma, tá bem? Então, se a gente consome, por exemplo, 15 gramas de carboidratos, que é mais ou menos a quantidade de carboidratos presentes em uma fatia de pão, a gente tem uma elevação de 30 a 40 miligramas por decilitro de sangue, ok? Bem, isso que eu já falei para vocês, né, que o consumo deve ser de 55 a 65% do valor calórico total, que dá mais ou menos 300 gramas de carboidrato por dia. E aí, professora, como é que a gente faz essa análise? Como é que a gente vê se um alimento é saudável ou não? Eu coloquei aqui como exemplo para vocês um chocolate, tá? Ele me diz aqui que uma porção de 25 gramas de chocolate tem 13 gramas de carboidratos. Vocês estão vendo? Então, eu sei que 100% do que eu devo consumir de carboidratos no dia são 300 gramas, tá? Se 25 gramas do chocolate tem 13 gramas, isso corresponde a quantos por cento? X. Fazendo a regra de 3 aqui, o X é igual a 4%. Só que ninguém consome só 25 gramas de chocolate, né? Porque 25 gramas de chocolate é um quarto do tablete. Quem compra um tablete de chocolate geralmente come pelo menos metade do pacote, né? Se não comer o pacote inteiro. Então, se a pessoa consumir o pacote inteiro, ela vai estar consumindo 4 vezes esse percentual aqui, dá 16% do valor da recomendação diária de carboidratos. Se a gente levar em consideração o valor calórico, né, 137 calorias são 7% do valor da recomendação diária do que a gente deve consumir de calorias, considerando uma dieta de 2.000 calorias. Se a pessoa comer o tablete inteiro, multiplica isso por 4, né, porque a porção aqui que ele traz é de 1/4 do tablete. Se a pessoa comer o tablete inteiro, multiplicando por 4, dá 548 calorias. Ou seja, mais de 25%, né, quase 30% do que a pessoa pode consumir ao longo do dia, ela está consumindo em um snack, em uma refeição só, que é um chocolate, ok? Bem, eu vou parar por aqui, vou deixar o assunto de fibras mais adiante, tá bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aí nos comentários de vocês. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus.